Olá, meus amigos, boa noite. Estamos ao vivo pela TV Transamérica, canal 44, e também pelo Facebook da TV Transamérica, do Verdade Expressão, e também pelo nosso portal verdadeexpressão.com.br. Pode participar conosco pela timeline do Facebook da TV Transamérica ou do Verdade Expressão, ou então também pelo WhatsApp no 41 99 613 3677. Está aparecendo ali os nossos contatos. E antes de a gente iniciar a nossa entrevista, nós vamos às notícias da semana do jornalista Pedro Lima, com Isis Bardes Lourenço. Boa noite. Então vamos começar falando de Pontal do Paraná. Foi preso nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, em Paranaguá, litoral paranaense, um homem acusado de praticar diversos golpes relacionados à venda de terrenos na região. Ele já foi denunciado criminalmente por estelionato pelo Ministério Público do Paraná por meio da Promotoria de Justiça de Pontal do Paraná. O pedido de prisão foi formulado pelo MPPR e cumprido pela Polícia Civil. Conforme a ação penal, formulada a partir de investigações conduzidas pela Delegacia de Pontal, o criminoso agia sempre de forma parecida, anunciava terrenos em redes sociais ou sites de vendas a preços baixos. Depois se apresentava aos interessados como dono dos imóveis, apresentando às vítimas certidão cartorárias e outros documentos, dizendo que os terrenos ofertados seriam herança de família. Feitas as negociações, as vítimas desembolsavam o valor pedido, mas logo descobriam que os terrenos pertenciam, na verdade, a terceiros e não conseguiam mais localizar o suposto herdeiro. Com a prisão, espera-se que outras pessoas lesadas pelo estelionato procurem a polícia e registrem a ocorrência. Dos 8 crimes de estelionato citados na denúncia do MPPR, 3 tinham sido idosos entre as vítimas. Agora vamos falar sobre a Copa do Mundo. O Tribunal de Contas determinou o prazo de 3 meses para a regularização e conclusão definitiva das obras da Copa de 2014 no Paraná. A decisão foi tomada no julgamento do processo referente ao relatório de monitoramento realizado pela Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas, a COFOP, em relação às determinações feitas ao Estado do Paraná e ao município de Curitiba, por meio do acordão número 1934/16 do Tribunal Pleno do TCE-PR. Esse prazo passará a contar a partir do trânsito em julgado do processo no qual cabe recurso. Em seu relatório, a COFOP considerou cumprida a determinação de que fossem alocados recursos e formalizados procedimentos administrativos para garantir a realização de manutenção adequada dos equipamentos de rodoferroviária e do sistema integrado de monitoramento, permitindo seu pleno usufruto pela sociedade. E agora vamos falar sobre a Procuradoria-Geral da República, que enviou 2 denúncias contra o deputado federal do Paraná, Alfredo Kaeffer, do PSL, ao Supremo Tribunal Federal, STF. Ele é acusado de praticar diversos crimes com o objetivo de obter vantagens ilícitas e beneficiar suas empresas, causando prejuízo a acreedores públicos e privados. Para garantir o ressarcimento dos danos, foi pedido o bloqueio e a indisponibilidade de bens, direito e valores do parlamentar e de 14 empresas pertencentes a ele, até o limite de R$341 milhões. Um dos parlamentares mais ricos da Câmara, Kaeffer, é acusado, entre outras coisas, de sonegação e omissão de informações durante o processo de recuperação judicial de 5 empresas, além de falsidade ideológica e fraude de acreedores. No caso da omissão de informações, a medida teria induzido a erro a Justiça, o Ministério Público e os credores. Agora vamos falar sobre o Requião no PMDB. O senador Requião reuniu sua tropa em um jantar familiar na casa do filho, Maurício, na noite de quinta-feira, dia 1º. Lá estavam seus principais assessores e muitos prefeitos e lideranças PMDBistas
de várias regiões do Paraná. Além da confraternização em si, a ideia era dar ordem unida sobre a direção do PMDB do Paraná nas eleições. Requião tem sido um dos grandes defensores de Lula e deixou claro que é candidato ao Senado e que, caso o PMDB não esteja com Osmar Dias, o aliado preferencial no Paraná será o PT de Gleisi Hoffmann. A conversa não agradou muito os presentes e deixou furiosas as bancadas federal e principalmente a estadual. Deputados não dizem abertamente, mas nos bastidores alegam que o partido sozinho terá dificuldades para eleger uma bancada considerável e, caso se coligue com o PT, a situação será ainda pior. Eles convergem com o Requião na preferência por uma coligação com Osmar na cabeça, mas sem qualquer ligação com o PT. De qualquer modo, a outrora o PMDB do Paraná, que já chegou a ter uma bancada de 15 deputados estaduais em 2016, vê os números caindo a cada eleição. Elegeu 13 deputados estaduais em 2010, 8 em 2004 e agora corre o risco de ver apenas 1 ou 2 eleitos em 2018. Essa notícia foi via Contraponto e as demais pelo jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Legal, obrigado, Isis. Então, o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT, professor Lemos, que está na Assembleia desde 2009, entrou como suplente e se elegeu em 2010 e 2014. Já é de Cascavel, já foi presidente da APP Sindicato. Boa noite, professor e deputado Lemos. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite a todos que acompanham o Verdade e Expressão. Poderia contar um pouco dessa sua carreira como professor aí, para quem não te conhece? Então, eu sou de família de agricultores familiares. Então, comecei a lecionar em escola municipal, escola do campo, escola rural. E ao mesmo tempo que trabalhava na agricultura, já lecionava, porque na época que eu comecei a lecionar, era muito difícil ter professores formados. Então, mesmo antes de eu terminar a faculdade, eu já fui chamado a ser professor. Então, sirvo a educação no Paraná já há 35 anos como professor. Sou professor de matemática e de ciências do Estado do Paraná e hoje estou na Assembleia Legislativa cumprindo o mandato de deputado. Mas pude, na escola, ser diretor de escola, pude também ser dirigente sindical, como presidente da APP, fui presidente na região de Cascavel, depois fui presidente também no Estado, em diferentes governos, tanto no governo Jaime Lerner, quanto no governo Requião. E a carreira política sempre foi pelo PT? Sim, eu disputei em 2006 pelo PT, depois em 2010 e também em 2014. Vamos falar um pouco, você como professor, a gente tem visto aí, durante esse mandato do atual governador, sempre diversas reivindicações dos professores e você sempre está ali na oposição, sempre defendendo essa bandeira. Vamos falar primeiramente sobre o que ocorreu em 2015, sobre aquele evento que se lamenta até hoje. Você poderia falar exatamente o que aconteceu, por que se chegou àquela bárbara, qual que eram as reivindicações, o que o governador pretendia e a base aliada dele? Veja, o governador, no primeiro mandato, ele atendeu várias reivindicações dos servidores públicos, em especial da educação. Mas para o segundo mandato, ele se preparou, logo após a reeleição, ele já preparou um projeto, que foi um pacote, que nós chamamos de pacote da maldade, e apresentou no primeiro dia em que íamos discutir na Assembleia Legislativa os projetos. Então, o primeiro projeto dele para o segundo mandato foi um projeto que acabava com o Fundo de Previdência, ele extinguia o Fundo de Previdência dos servidores, não era só dos professores, e também um projeto que matava a carreira de todo servidor público. Não teríamos mais promoções de carreira, nem progressões, nem adicional por tempo de serviço, e também, no caso dos professores, ele cortava em 50% o valor do auxílio transporte, que o professor recebe uma indenização para se deslocar ao trabalho. Então,
era assim muito danoso. Agora, por que ele fez isso? Até hoje a gente fica perguntando e caçando, inclusive, uma resposta que pudesse satisfazer essa pergunta. Por que o governador escolheu os servidores públicos para serem penalizados? E aí, dentro dos servidores públicos, ele tirou os professores e funcionários da educação para, de fato, massacrar. Então, veja, em 2006, doutor Rafael, a gente conquistou uma coisa muito importante no Paraná. Na época, eu era presidente da APP Sindicato e pude coordenar um movimento vitorioso que foi a aprovação de uma emenda constitucional de número 20, que elevou para 30% no mínimo o investimento em educação no Estado. O Paraná tinha a obrigação de aplicar 25% como se aplica nos municípios, como se aplica nos demais estados. Mas o Paraná, então, mudou sua Constituição. Esta emenda constitucional ela foi publicada em 2007. A partir de 2007, nós, então, temos um incremento de 5% a mais da receita de impostos na educação. Este ano, para você ter ideia, o Estado vai arrecadar em torno de 40 bilhões de impostos. Então teremos 2 bilhões a mais por conta desta emenda constitucional, que é 5% a mais. O que aconteceu? O governo resolveu reduzir o investimento em educação e ele observou que, cortando direitos, principalmente dos professores e funcionários de escola, que são 60% dos funcionários do Estado do Paraná, ele baixaria a folha de pagamento. E ele reduziria este investimento que teve momentos que passou de 30% na educação. Por que ele quis fazer isto? Para sobrar dinheiro em caixa. E não é que sobrou. Veja, ao atacar o Fundo de Previdência dos servidores, só no ano passado, ele tirou do Fundo de Previdência 2,2 bilhões de reais. Ao negar a reposição salarial dos servidores, ele tirou dos servidores 2 bilhões e 100 milhões. Ao reduzir a hora-atividade dos professores de 7 para 5 aulas hora-atividade, ele tomou dos professores 520 milhões só no ano passado. E agora, ele quer pagar um salário menor para os professores PSS contrato temporário. Se de fato isto se confirmar durante o ano, ele vai tomar desse professor PSS 192 milhões. Então veja, aí ele diminui os direitos dos servidores, diminui até salário, faz sobrar um caixa para entregar a alguns deputados, que são aliados do governo, para levar de presente aos prefeitos. Tem prefeito que não sabe mais o que fazer com os presentes que estão recebendo desses deputados. Tem lugar que tem viatura parada e não tem policial para dirigir. Tem lugar que tem ambulância parada na garagem da prefeitura e não tem motorista para ela, que está sobrando. Tem lugar que tem um micro-ônibus, né, que foi mandado para o município, micro-ônibus novo, e não tem utilidade nesse momento. Então, até alguns presentes que são supérfluos estão sendo enviados para os municípios. E isto tem sido tirado dos servidores públicos, especialmente dos professores do Estado do Paraná. Então, o que levou os servidores a fazer uma greve enorme, a maior greve que eu já pude acompanhar foi essa de 2015, com a ocupação da Assembleia Legislativa, inclusive. Os servidores foram para a Assembleia e aí não deixaram aprovar aqueles projetos, porque se tivesse sido aprovado em fevereiro, não tinha mais carreira. Nem para servidores civis, nem militares. Não tinha mais carreira alguma. E também o Fundo de Previdência tinha sido extinto, porque o primeiro projeto acabava com a Previdência do servidor do Estado. E aí, depois do dia 29 de abril, que foi aquele massacre, né, na frente do Palácio, na frente da Assembleia, o governador fez aprovar, então, uma chamada migração de massas. Ele colocou no Fundo de Previdência 33 mil aposentados, que já tinham acima de 73 anos, e que nunca tinha contribuído para o Fundo de Previdência, porque quando eles se aposentaram, não existia esse Fundo de Previdência. Então, eles
tinham que receber do Tesouro, como de fato recebiam do Tesouro do Estado. O que fez o governador? Ele colocou esses 33 mil aposentados na conta do Fundo de Previdência dos servidores e ele passou a economizar. Está economizando quase 200 milhões por mês. Mas o Fundo de Previdência dos servidores, que devia ter em torno de 13 bilhões atualmente, sabe quanto tem? Menos de 8 bilhões. Então o Fundo de Previdência está sendo dilapidado, o que põe em risco o futuro do Paraná. E hoje também iniciou os trabalhos na Assembleia e tivemos várias reivindicações aí dos professores. Gostaria que você falasse um pouco do PSS, que está tendo ali, parece que a tentativa ali do governo de reduzir o PSS para tentar reduzir a quantidade de aulas aí, né? Isso é muito grave, porque além de reduzir o salário dos professores PSS é o processo de seleção simplificada que contrata professores temporários, né? Mas são milhares, né? Terminou o ano passado com quase 30 mil professores. Ele está dizendo o seguinte, que só quer contratar 10 mil. Se contratar apenas 10 mil, não vai dar conta. Vai faltar professores. Vai ter estudantes indo para a escola e tendo que voltar para casa por falta de professores. Porque, evidentemente, 10 mil não darão conta. É preciso contratar um número suficiente. Mas o que o governo está fazendo para reduzir o número de professores? Ele está determinando o fechamento de turmas, o fechamento de algumas escolas também. Escolas, não é só aquelas escolas pequenas, da zona rural que ele está propondo fechar, não. Está propondo fechar escolas aqui em Curitiba, no centro da cidade. Escolas com 400, 500, 600 alunos ou mais. O que ele faz? Ele determina que não se matricule na série inicial do ensino fundamental, que é o 6º ano. Proíbe a matrícula também no 1º ano do ensino médio. Então, gradativamente, essa escola vai ser fechada. E esses estudantes que moram próximo dessas escolas são obrigados a procurar uma escola mais longe de sua casa. Alguns não vão ficar sem estudar. E aí, com isto, diminui o número de professores. E também aqueles que vão para a escola mais distante, ele superlota a sala de aula. Aumenta o número de alunos na sala. Com menos professor, então ele faz acontecer a educação no Paraná, dando prejuízo para a qualidade do ensino, prejudicando os alunos na aprendizagem e prejudicando também o professor, que vai estar sobrecarregado. Isso faz mal para a saúde desse professor. Você teria já em números quantos desempregados ficaram com essa alteração, essa arrancada aí do governador? Né? Veja, no ano passado, quando ele reduziu de 7 para 5 horas aula atividade, ele demitiu 7 mil professores. Então, já houve um corte grande. Agora, com essas medidas, eu acredito que ele, tinha 27 mil professores com contrato temporário. Ele está dizendo que só vai contratar 10 mil. Então, veja que ele, com isso, vai demitir muito professor. Mas eu acredito que ele não vai dar conta de demitir todos esses professores que ele quer demitir e só contratar um contingente menor. Ele vai ter que contratar um pouco mais. Mas eu acredito que, fechando escolas, como ele está propondo, fechando turmas, impedindo que o diretor matricule, ele consiga aí, diminuir pelo menos 5, 6 mil vagas de professores no estado do Paraná. Já diminuiu 7 mil no ano passado, então isto leva esse professor então, para o desemprego e num momento difícil de se recolocar no mercado de trabalho. Legal. Vamos falar um pouco sobre a sua atuação na Assembleia. Você tem alguns projetos e um tema que eu quero levantar aqui com você é a segurança, né? A gente teve, durante esse governo aí, a gente já tem aí, se não me engano, segundo mandato, já temos o 3º secretário de segurança, que assumiu hoje. O Wagner Mesquita foi exonerado e entrou o Júlio Reis.
E você também tem aqui alguns projetos sobre a questão da segurança, a questão do problema das delegacias no Paraná. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu fui autor de uma emenda constitucional, a emenda número 29, que alterou a Constituição do Paraná para fazer com que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e os bombeiros militares recebesse por subsídio. Então, esta mudança foi significativa, porque acabou-se aquele soldo que o policial recebia, que era menor do que o salário mínimo em muitos momentos. E tinha alguns penduricalhos que depois não ia para a aposentadoria deste policial, desse servidor. Então, esta emenda, ela fez com que o nosso policial recebesse em cota única. Então, isso modificou, isso é importante. Foi aprovado em 2010 e implementado em 2012. Então, e uma outra coisa importante que nós apresentamos, uma proposta para criar um sistema novo penal, prisional no estado do Paraná. A exemplo do que já acontece em alguns estados do Brasil e em alguns países, né? Que onde o preso trabalha, estuda, ele acaba tendo redução de pena, o Estado economiza, ele volta para a sociedade mais rápido e não comete mais crime. Acaba tendo condição de viver em sociedade sem cometer outros crimes e voltar à prisão. Então, esse é um debate grande, né, que a gente vem fazendo na Assembleia Legislativa ao lado de outros deputados e junto tanto com os policiais civis e militares e também com os agentes penitenciários. Uma questão que levantaram foi a questão dos concursos. Teve um concurso público e não foram chamados todos os aprovados. Então, tem um déficit aí, questão de delegados e de escrivão de polícia também, né? Também. Tem também de policiais militares, e tem também na Polícia Civil. Então, os delegados, por exemplo. O governador assumiu um compromisso de não deixar nenhum município sem delegado. Infelizmente, tem delegado trabalhando e respondendo por vários municípios. É humanamente impossível de dar conta. E tem aprovados em concurso, querendo ser nomeados para tomar posse no estado do Paraná e para contribuir com a segurança do nosso estado. E esses aprovados estão preocupados, porque o tempo está correndo, pode caducar esse concurso e não serem nomeados. Isso é um prejuízo para a segurança do estado do Paraná. Nós precisamos de mais delegados, o número de delegados é insuficiente, os nossos delegados estão muito atarefados. Também você cita aqui escrivães. Nós temos municípios, temos comarcas que não tem mais escrivão, porque aquele escrivão antigo se aposentou, saiu e não foi convocado um concursado para assumir esta vaga. Então, isto é lamentável, né? Nós estamos com as delegacias, assim, sobrecarregadas. Inclusive, o Paraná tem o maior número de presos em delegacias. E o que é errado, porque a delegacia não é para custodiar aquele que já recebeu pena. Aquele que recebeu pena tem que ir para o presídio. Não pode ficar lá sendo cuidado pela nossa polícia. Porque a nossa polícia civil é para investigar, é para fazer com que não haja impunidade. Então ela não está conseguindo fazer o seu verdadeiro trabalho e por isso a violência tem aumentado. E você, na condição da oposição aí do governo, como que você vê essa situação de troca de secretários? A gente teve aquela situação lamentável do corpo em relação ao IML. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, a falta de investimento em segurança faz com que tenha que trocar secretário e não resolver o problema. Não resolve o problema ficar trocando secretário. Mas assim, quando o secretário tem que ficar com um chapéu na mão, indo até o secretário da Fazenda, pedindo, pelo amor de Deus, para o secretário da Fazenda liberar recurso
para ele convocar aprovados em concurso, para preencher as vagas. Quando ele tem que ficar com o chapéu na mão, batendo na porta do secretário da Fazenda, para que ele possa ter dinheiro para comprar o GEMA, para comprar aquilo ou para consertar uma viatura que está lá na oficina, ou para pagar um posto de combustível, que o combustível está faltando. Então veja, não há secretário nenhum que dê conta de fazer segurança pública quando ele não é respeitado e não é tratado como ordenador de despesa. Porque o secretário de Segurança Pública, ele, na verdade, é ordenador de despesa. Quando transfere essa tarefa para o secretário da Fazenda, você deixa ele numa situação muito vulnerável. E por isso, nós estamos vendo problemas a cada dia aumentar. Eu encontrei policial que ele tem que fazer vaquinha para consertar a viatura. Encontrei policial que tem que pedir ajuda em oficina mecânica e o dono da oficina faz gratuitamente o trabalho para que a viatura possa andar. Isso não pode continuar acontecendo no estado do Paraná. Então, e também uma outra coisa, os presídios anunciados pelo governo, eles não foram construídos. Então, e aí as delegacias estão cheias de presos que precisam ser transferidos. Então aí a nossa Polícia Civil também não consegue trabalhar. Então é lamentável, né? O efetivo que nós temos hoje é menor do que o efetivo que o Paraná tinha há 25 anos atrás. Então a nossa população, que era em torno de 7 milhões de habitantes, já chega a 11 milhões. E o nosso efetivo diminuiu. Nosso efetivo é menor do que o efetivo de Santa Catarina, com a população bem menor do que a nossa. Então, é preciso investir mais em segurança pública no nosso estado. Registrar a participação aqui de alguns amigos aí, Reinaldo Rocha, Celso Souza, Ricardo Trindade, João do Poço, lá de Almirante Tamandaré, Neura Rissart, Shelley e vários outros amigos aqui que estão participando aqui do programa. Vamos soltar aquele vídeo, nós vamos iniciar uma sequência de vídeos sobre a reforma trabalhista, que nós já vamos falar na sequência, com a advogada Natália Guazelli. Olá, tudo bem? Meu nome é Natália da Rocha Guazelli de Jesus, eu sou advogada e sócia do escritório Guazelli Advocacia. Esse é o primeiro vídeo da série de outros 9 vídeos nos quais eu vou falar sobre alguns pontos da reforma trabalhista. Eu decidi fazer esses vídeos porque após a aprovação da lei, cuja vigência iniciou no dia 11 de novembro de 2017, algumas pessoas ainda possuem muitas dúvidas a respeito das alterações, do que era antes para o que é agora. Então, toda segunda-feira, na nossa fanpage do Facebook, no nosso canal do YouTube, e também em parceria com o programa Verdade e Expressão, serão exibidos vídeos, uma a cada segunda-feira, às 19h30 na televisão Transamérica. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o trabalho intermitente. Essa modalidade de trabalho, ela não havia previsão legal na legislação anterior. Então, trata-se de uma inovação, da reforma trabalhista. E ela regulamenta as atividades que também estão sujeitas à subordinação, mas que elas são realizadas em períodos não contínuos, ou seja, a alternância de períodos da prestação de serviço. Nesse caso, o empregador ele tem que convocar o empregado para fazer a prestação de serviço com no mínimo 3 dias de antecedência. E o empregado, em contrapartida, ele tem que aceitar ou não aceitar com 1 dia de antecedência. Caso não haja manifestação do empregado, entende-se que ele não há interesse na prestação de serviço daquele período. Essa nova modalidade ela pode ser adotada em qualquer tipo de prestação de serviço, com exceção dos aeronautas. Ela também não houve alteração em relação aos direitos trabalhistas, tais como o recebimento de férias, 13º e outras verbas decorrentes da relação trabalhista. Nesse caso, os pagamentos devem ser feitos a cada término do período de trabalho intermitente.
Esse foi então o primeiro ponto da reforma, os demais aguardem nos próximos vídeos. Legal, obrigado, produção. Gostaria que você falasse um pouco da reforma trabalhista. Você viu ali, nesse pequeno vídeo ali, que já tem algumas alterações, essa questão aí de poder, um livre pactuação entre empregador e empregado. Qual que é o balanço geral? Primeiro eu quero parabenizar o programa por apresentar esse vídeo, né, e apresentar uma série de vídeos, né, esclarecendo a população das alterações da reforma trabalhista. Então isso é muito bom. Agora eu fui contra a reforma trabalhista, a minha posição foi contrária, porque, veja, já tínhamos o direito da livre negociação, desde que fosse acima da lei. O que acontece agora? O negociado vai prevalecer sobre o legislado, podendo um direito estar na lei e o patrão negociar com o empregado, reduzir para baixo da lei. Isso eu não posso concordar. Por quê? Porque no momento em que haja desemprego, como estamos tendo no Brasil, o empregador, ele fica numa condição favorável, né, para propor redução de direitos, até redução de salário. E o trabalhador, com medo do desemprego, acaba aceitando negociar direito para baixo da lei, menor do que o que a lei já garante. Então isto é muito ruim, porque acaba empobrecendo quem vive do trabalho. Isso não ajuda a desenvolver um país. Ao contrário, um país que faz empobrecer quem trabalha, esse trabalhador, ele deixa de consumir. E isso desaquece a economia. E o PIB do país cai, ao contrário de crescer. Então, Ford, já há anos atrás, ele percebeu isso, que tinha que fazer com que os trabalhadores que trabalhavam com ele pudessem ganhar um salário com condição de comprar o veículo que produzia. Então, não é nem um socialista, um comunista, né? Ford não é um capitalista. E ele percebeu que se o trabalhador tem poder de compra, ele consome. E se ele consome, aquece a economia. E aí gera emprego, gera renda. E essa reforma trabalhista, ela não vai gerar emprego na nossa visão. Ao contrário, ela vai gerar empobrecimento dos trabalhadores brasileiros. E isso não é bom para o Brasil. Uma outra questão polêmica, que já vieram alguns deputados aqui, falaram sobre essa questão da pensão para ex-governadores, viúvas de ex-governadores. Você fez até aqui um projeto de lei para revogar esse... É uma emenda, né? São dois projetos. Uma emenda, a PEC número 3, ela está tramitando. Ela, se for votada e aprovada, vai alterar o artigo 85 da Constituição do Paraná para suspender, para proibir que o governador do Paraná receba a aposentadoria. Então, na verdade, só tem 7 estados do Brasil. A OAB já faz 7 anos que discute na Justiça e quer acabar com esse privilégio do Paraná. Já teve sucesso no Mato Grosso do Sul, teve sucesso em Minas Gerais, teve sucesso em outros estados. Alguns estados, os próprios deputados revogaram, em outros estados a Justiça revogou. Aqui no Paraná, nós temos vários ex-governadores recebendo. Funciona assim, ó. O governador termina o mandato e nunca mais para de receber o salário do governador, sem contribuir para a Previdência. Ele chama isso de subsídio. Não chama de aposentadoria. É um outro nome que foi dado para uma aposentadoria muito precoce, né? Porque bastando ter um mandato, ou ter um mandato tampão, como um vice-governador que assume por alguns meses, né?
Já temos registrado no Paraná casos de governador que ficou um mês e se habilitou e recebe até hoje. E para piorar, o Paraná, diferente dos demais estados do Brasil, as viúvas desses governadores também recebem. Quando eles morrem, aí elas se habilitam e continuam recebendo. Isto, eu acredito que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, mas aqui no Paraná acontece. Então apresentei um projeto de lei para revogar o direito de mulheres e governadores receberem salários como se fosse governadora do Paraná, para todo sempre, e também para ex-governadores, porque isso sangra todos os meses os cofres públicos do Estado, tira por ano mais de 5 milhões de reais dos cofres do Estado do Paraná. Isso faz falta para a educação, para a segurança, para a saúde, faz falta. E quem recebe não precisa receber. É gente que tem dinheiro, é gente que tem renda. Não são pessoas desprotegidas do sistema previdenciário brasileiro. Uma outra questão, a gente falou aí de auxílio, né? Em decorrência dessa polêmica envolvendo o juiz Sérgio Moro, que ele recebe auxílio moradia. Hoje o Deltan da Lagnol também foi noticiado que ele também recebe, ele inclusive defendeu essa questão. O juiz lá do Rio de Janeiro, Bretas, e a mulher dele também recebem, mesmo morando, né, em imóvel próprio. Eu gostaria que você falasse qual que é a sua opinião. Não vamos personalizar a questão, porque muitos só estão criticando o juiz Moro, mas é uma questão que tem que ser vista, na minha opinião, de uma forma mais ampla. Qual que é a sua opinião sobre essa questão de auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio, tem tudo que é tipo de auxílio? Veja, isto é um absurdo. Nossa posição foi sempre contrária, né? Não concordamos com isto. Por quê? Quando um juiz ele é convocado para exercer o seu trabalho numa comarca longe da onde ele tem residência, ele já tinha esse benefício. O que aconteceu foi estender para todos, independente se tem casa própria e se mora com casa própria na comarca onde ele trabalha. Ou até quando é um casal, por exemplo, um juiz e uma juíza morando na mesma casa, a casa é própria deles, né? Não pagam um aluguel e recebe, inclusive, os dois auxílios de R$ 4.300 por mês. Veja, R$ 4.300 por mês é um salário maior do que o do professor, por exemplo. O salário inteiro do professor não chega a esse auxílio. Então, e um auxílio, como é uma verba indenizatória, não recolhe previdência e não recolhe imposto de renda. Então, é um dinheiro limpinho. É uma fórmula que encontraram, inclusive o juiz Sérgio Moro disse à imprensa que foi uma forma que encontraram para compensar a falta de reajuste salarial. Então, está equivocado. É preciso que se corrija os salários, né, quando a inflação corrói o poder de compra, e não encontrar mecanismo, porque os outros trabalhadores não conseguem. Não consegue ter auxílio moradia. Então, né? O professor vai ter que ter auxílio moradia então, também. Né? Não consegue. Então, eles estão encontrando solução única e exclusivamente para eles, e os demais trabalhadores ficam desprotegidos, e quando reclamam na justiça, muitas vezes, o processo demora muitos anos, o trabalhador morre antes de ver o seu processo sentenciado, e às vezes ainda o trabalhador tem o direito e é negado. Então, é importante a gente registrar isso. Isto é um absurdo que precisa ser corrigido o quanto antes. Agora está na mão do Supremo Tribunal Federal e o Supremo precisa, com urgência, tomar uma decisão, que seja uma decisão justa, né, a favor do povo brasileiro e não concedendo esses benefícios que
são, na verdade, privilégios. E é bom registrar que já faz muito tempo que está no Supremo essa questão, né? Exatamente. Desde 2012. É importante que o Supremo apresse, né, e julgue o quanto antes e suspenda, né, este benefício, porque é um benefício que não se aplica aos demais trabalhadores. Então veja que isto acaba se tornando um privilégio. E isso não pode acontecer, tem que ser resolvido. Nossa posição é contrária. E, inclusive, isto virou moda, porque primeiro com os juízes, depois foi para os tribunais de contas, né? E chegou no Ministério Público também. Então, atingiu também o Ministério Público. Hoje são milhares de trabalhadores no Brasil do serviço público, claro, do serviço público do juízes, né? Ministério Público e Tribunais de Contas, recebendo mais de R$4.000, que isto é maior do que o salário da maioria do povo brasileiro. Seguindo adiante aqui, falar um pouco sobre as eleições. Você está no terceiro mandato, podemos um pouco do primeiro. 2, alguma coisa, né? Porque eu fui suplente no primeiro mandato, então não chega a ser terceiro mandato. Mas estamos lá na Assembleia e eu não tomo decisão isolada, sozinho. Tem um coletivo estadual que foi quem me deu essa tarefa de ser candidato já em 2006, que acompanha o nosso trabalho e que agora tomou a decisão de que eu devo disputar novamente este ano o mandato para a Assembleia Legislativa. Então, você se dispõe a disputar aí mais uma eleição para deputado estadual. Gostaria que você falasse do PT no estado do Paraná. Como que o PT caminha? Tem até algumas perguntas aqui do jornalista Pedro Lima. A nível de governo do estado, o PT pode caminhar com candidatura própria ou há aquela possibilidade de um apoio ao senador Roberto Requião, se ele for candidato? Então, nós sempre defendemos candidatura própria, podendo sim evoluir para a aliança. Então, nós, no dia 24 de fevereiro, vamos reunir a nossa executiva, o nosso diretório, e vamos apresentar uma pré-candidatura ao Paraná. Então, temos alguns nomes, né? Entre os nomes, o doutor Rosinha, que já foi vereador de Curitiba, deputado estadual, deputado federal 4 vezes, né? É um médico aqui do município de Curitiba e que tem um trabalho relevante, né, para o Paraná, para o Brasil, e também como presidente do Mercosul, que foi um trabalho que extrapolou as fronteiras do Brasil. É um nome importante do nosso partido. Atualmente ele é o presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná. É um nome que gostaríamos muito que fosse o nosso candidato a governador do estado. Se de fato a candidatura do governador Roberto Requião for confirmada, nós temos toda a disposição de debater, sim. Nós já apoiamos o governador Roberto Requião quando candidato em algumas vezes, né? O PT já participou do governo dele, o deputado Enio Verri já atuou como secretário de Estado do Planejamento no governo Requião, no último mandato do governador Roberto Requião. Nós tivemos participação. A Lígia Pupato, professora que foi reitora da UEL, ela foi secretária de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, fez um grande trabalho nessa secretaria. O padre Roque, que já foi deputado pelo PT, já foi secretário do Trabalho no governo Requião. Então nós temos uma experiência de participar em campanhas junto com o governador Roberto Requião e também em eleições. E se de fato ele for candidato, pode sim receber o apoio do PT no estado do Paraná. E além do nome do Dr. Rosinha, tem algum outro nome? Nós temos nomes como, por exemplo, foi deputado também, o Ângelo Vaione, né, que é aqui de Curitiba. Nós temos Jorge Samek, que já foi deputado, foi vereador de Curitiba, foi deputado federal,
presidiu a Itaipu por 14 anos, fez um trabalho relevante como presidente da Itaipu Nacional. Nós temos vários nomes, né, vários quadros bons no PT. Então, mas o nome que mais está sendo cogitado neste momento no PT é o Dr. Rosinha. Falando em âmbito nacional, a gente tem a situação aí do ex-presidente Lula. O partido, a nível nacional, declarou que pretende ir até as últimas consequências aí com a candidatura do ex-presidente Lula. Gostaria que você comentasse. Você acha que o Lula vai até o final mesmo? Não teria alguma outra possibilidade para o PT? Qual que é a sua opinião? Então, não é só os petistas que querem a candidatura do ex-presidente Lula. Mais da metade da população brasileira, consultada por diferentes estudos de pesquisas, querem a candidatura do presidente Lula. Então, extrapola, inclusive, o Partido dos Trabalhadores. E o presidente Lula, né, o ex-presidente, ele aparece em todas as pesquisas de opinião pública, inclusive no Paraná, em primeiro lugar. E bem distante do segundo colocado. E quando confrontado em segundo turno, ele ganha de todos os candidatos que estão se apresentando como possíveis candidatos. Então, não é só o PT. Para além do PT, milhões de brasileiros e de paranaenses querem o Lula candidato. Por isso que o Lula é o plano A, o plano B, o plano C, o plano D da classe trabalhadora. Então, vamos trabalhar para que ele possa ser o candidato e possa, evidentemente, apresentar um bom projeto para o Brasil, melhor do que ele já apresentou, melhor do que ele já executou como presidente da República, porque agora ele tem mais experiência, né? Ele sabe os erros que foram cometidos, né? E podem corrigir, e sabe também dos acertos, e aí potencializar aquilo que foi bom, aquilo que, de fato, fez com que o Brasil saísse de um PIB de 1,4 trilhão para quase 6 trilhões em pouco tempo. Dobrasse o número de matrículas de universidade, criasse a obrigação de ter hora atividade para os professores, né, da educação básica, tivesse um piso mínimo para professores e tivesse um grande programa de habitação, né, que é o Minha Casa Minha Vida, e que fizesse o Brasil sair do mapa da fome. E a classe média brasileira saltou para 102 milhões. E afastamos a miséria, né? E reduzimos a pobreza nesses anos em que o presidente Lula e a presidente Dilma pôde governar. Inclusive, reduzindo a 2,5% a mortalidade infantil de 0 a 1 ano. E a 3% de 0 a 5 anos. Porque era muito alto o índice de mortalidade infantil e também aumentou-se a longevidade. Os brasileiros passaram a viver mais, né, no período em que governamos o Brasil. Viver mais assim de modo acelerado. Houve uma aceleração. Então, aumentou a longevidade, diminuiu a mortalidade infantil, aumentou a escolaridade dos brasileiros e incluiu muito mais gente na Previdência, inclusive com carteira assinada. Então, esse projeto que deu certo tem que ser potencializado. Aqueles erros cometidos precisam ser evitados, porque o presidente Lula já experimentou ser presidente da República e a população aprovou. E na sua opinião, até quais foram os principais erros do partido, do governo PT, na ótica de vocês, que vocês acham que devem ser melhorados para não se repetir esse episódio aí que a gente teve uma série de consequências aí, questão do impeachment e agora... Então, a própria presidenta Dilma, né, juntamente com o ex-presidente Lula, eles reconheceram que, por exemplo, isentar, né, baixar impostos de grandes empresários, sem exigir deles a contrapartida, que é manter emprego e valorizar os trabalhadores, foi um erro, porque reduziu a receita e a despesa que o Brasil tinha continuou ou até aumentou. E isso fez com que tivéssemos problemas aí no último período da presidenta Dilma. Então esse é um erro que não pode ser cometido, porque tem que ter
compromisso social dos empresários. Não pode reduzir, por exemplo, impostos para veículos e as montadoras, né, as fábricas, se beneficiarem, né, ficarem mais ricas e a população não receber também, na proporção que elas foram beneficiadas, os benefícios para os trabalhadores. Então, erros como esse não podem ser cometidos. E a aliança partidária, assim, na ótica de vocês firmaram uma parceria com o PMDB desde o primeiro, né, não como vice-presidente, mas como partido aliado desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Qual que é a avaliação de vocês em relação ao PMDB, ao atual presidente Michel Temer? Aonde que foi o erro? Veja, as alianças também fizemos autocrítica para que a gente não incorra nos mesmos erros de fazer alianças que acabam se tornando fisiológicas, né? E não de projeto. E, infelizmente, isto acabou atrapalhando e muito o governo da presidenta Dilma. Veja, Henrique Alves chegou a ser ministro no governo Dilma. Foi presidente da Câmara dos Deputados. E ele disputou a eleição no Rio Grande do Norte, em 2014, e perdeu para o candidato nosso. Voltou, revoltado para a Câmara. E aí começou a criar problemas. Então, veja, o orçamento de 2015, que deveria ter sido aprovado em 2014, ele não pôs para votar. E aí, aquela disputa para a Câmara, ela também foi um erro. E aí, quem ganhou a presidência da Câmara? Eduardo Cunha, também inimigo da presidenta Dilma e do governo do PT. Ele sendo do PMDB. O que ele fez? Também não votou o orçamento do Brasil nos primeiros meses. O orçamento do Brasil de 2015 só foi votado e publicado no dia 22 de maio de 2015. Então a presidenta Dilma ficou meio ano do seu segundo mandato, né, do primeiro ano do seu segundo mandato, sem orçamento para governar o Brasil. E para piorar, as medidas que ela mandou para proteger a economia da crise econômica que estava assolando vários países não foram aprovadas. E para ficar mais feio ainda, o Eduardo Cunha apresentava os projetos que ele chamava de pautas bombas, para sacanear o governo da presidenta Dilma, para sabotar, para afugentar o investimento na produção, para que acontecesse o que aconteceu. Desemprego, desaqueceu a economia e ele conseguiu pôr a população nas ruas a favor do impeachment. A maioria da população em pesquisa ficou contra a presidenta Dilma e apoiou o impeachment. E tem gente que até hoje pensa que foi por culpa do PT e da presidenta Dilma que nós estamos atravessando esse momento difícil. Não, os golpistas, né, foram responsáveis por colocar o Brasil no atoleiro que colocaram. E agora eles não dão conta de tirar. E por isso penaliza a maioria do povo brasileiro. Mas isto tem solução. As urnas estarão à disposição em outubro, né, deste ano e nós deveremos, nas urnas, dar a resposta à altura a esses que são pregadores da morte, que tem um programa que coloca o lucro acima da vida. Ao contrário do nosso projeto, que coloca a vida acima de tudo, coloca a vida em primeiro lugar. Colocando, então, a vida em primeiro lugar, nós queremos voltar a governar o Brasil para que possamos fazer com que o Brasil não apenas cresça, se desenvolva, como experimentou o desenvolvimento nos anos que pudemos governar o Brasil. E fora a candidatura do ex-presidente Lula, nós temos outros nomes na esquerda, como a Manuela Dávila, o Ciro Gomes. Como que o partido enxerga esse... Boulos, né, Boulos também, que é do PSOL. São nomes importantes, né, que já conhecemos, né, fazendo política nos seus estados, né, o Ciro no Ceará. O Ceará se desenvolveu muito. Hoje, o governo que temos no Ceará é um governador que tem o apoio, né, do Ciro e da família Gomes, que eles estão na política, não é só o Ciro. Veja a Manuela Dávila, ela como deputada federal e agora como deputada estadual no Rio Grande do Sul,
tem feito um trabalho importante, o PCdoB tem sido um importante aliado no governo e de fora do governo também, com o PT. O PSOL lá na Câmara e no Senado tem feito bonito também, né? E as lideranças do PSOL no Brasil todo, como o Boulos, têm respeitado. Então, assim, eu vejo que o Brasil pode repetir o que acontece nesse momento em Portugal. Portugal, tivemos várias candidaturas de esquerda. Depois da eleição, foi feita uma coalizão. E essa coalizão recebeu o apelido de geringonça, porque eram diferentes partidos. E aí a população ali, principalmente a elite, dizia, isso não vai dar certo. Essa geringonça vem dando certo. Portugal já reagiu, né, saiu da crise, já está gerando emprego e renda, ampliou o alcance das políticas públicas, ampliou o tamanho do Estado português, né, ao contrário de implantar o Estado mínimo lá, estão ampliando o Estado português na educação, na saúde, em todas as áreas públicas. E está dando certo. É um exemplo para a Europa. Recentemente, o ministro da Fazenda da Alemanha sugeriu que o ministro da Fazenda de Portugal pudesse ser, então, o conselheiro, né, o homem forte da economia do euro, porque está dando certo em Portugal, pode dar certo em toda a Europa. Então, a exemplo do que acontece em Portugal, nós podemos, inclusive, disputar a presidência da República com diferentes candidatos de esquerda, de centro-esquerda, e depois da eleição fazer uma coalizão para governar o Brasil, sem colocar golpista na trincheira, sem colocar golpista nessa coalizão. Professor Lemos, nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria de agradecer a sua presença, deixar o espaço aí para você dar aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o convite, né, do Dr. Rafael, para estar aqui no programa, cumprimentar mais uma vez o programa, que é um programa muito bom, porque abre espaço para a gente poder dialogar com a nossa população que acompanha o programa, para tratar de diversos temas, né? Eu quero aqui convidar a população para acompanhar o trabalho dos deputados na Assembleia Legislativa, acompanhar o trabalho, porque nós somos servidores do nosso povo. O mandato não me pertence, o mandato é público. Mesmo você que não pôde votar para o professor Lemos ou não quis votar, você tem o direito de cobrar do professor Lemos. Nós estamos lá na Assembleia para servir a nossa população. Gostaria muito de ter a contribuição de quem acompanha esse programa para que a gente possa melhorar o nosso trabalho na Assembleia. São vários projetos apresentados e gostaria muito do apoio do nosso povo para que eles pudessem virar lei, virar emenda constitucional para melhorar a vida de todos os paranaenses. Só neste mandato nós apresentamos mais de 100 projetos que precisam do apoio da população para serem aprovados. Legal. A você, uma grande semana, um grande carnaval e estaremos de volta depois do carnaval. Até. Um abraço. Ficou sabendo da boa notícia? O Pequeno Cotolengo está entre as melhores ONGs do Brasil e ainda foi eleita como a melhor ONG para se doar em todo o sul do país. Estamos cheios de orgulho e queremos dividir esta alegria com vocês. Espalhe essa novidade. O Pequeno Cotolengo é uma das melhores ONGs do Brasil.